Hoje na indústria, vamos falar. Estamos aqui rodando. Aqui. Nós vamos falar de checklist, vamos falar de instalação hoje, vamos tirar dúvida. Então, nós vamos trazer aqui nosso convidado. Vai ser muito legal. Então, quando você vai falando, vai entrando aqui. Eu tenho umas notícias para conversar com vocês. Vou trazer aqui umas notícias. A gente sempre coloca umas coisas legais, novidades do que está acontecendo. E aí a gente já... Opa, deixa eu pegar aqui a minha... Tem umas novidades aqui muito legais. Olha que legal que a gente está rodando. O mercado está bombando. E algumas curiosidades. A gente sempre faz isso para deixar a aula mais leve, né? Olha que legal isso aqui. Essa é dessa semana, viu? Quem é de Campinas? Tem gente de Campinas aí, ó. 2-3, que na verdade é dia quinta e sexta, agora, em Campinas. Ó, quinta e sexta, em Montemor, em Campinas. Experiência do Cine Solar. O primeiro sistema movido a energia solar. Tem sessões em Campinas, em Montemor. Tá bom? Então vamos ter aqui, ó, Campinas na quinta, às 19h20, e Montemor na sexta-feira, tá bom? O filme Raya e o Último Dragão. Que legal, né? Tem pipoca, etc. O mais legal é que o Cine Solar, ele é patrocinado pela CPFL, é muito legal, e é uma van que vai com a placa solar, que alimenta toda a parte de LED, dos painéis, e a transmissão é 100% sustentável, com zero de poluição, e ele coloca, e essa van aqui, ela faz a projeção numa tela totalmente solar, totalmente abastecido por energia solar. Olha aí, gente, muito legal, né? Então é o futuro chegando, é o futuro que está acontecendo, tem muita coisa fazendo, e eu achei muito legal isso aqui. Então, são iniciativas aí aos poucos. Eu recebi um negócio semana que vem, eu vou mostrar para vocês sobre lampiões solares de energia solar. São os lampiões que estão fazendo em algumas regiões do Nordeste. Eu achei lindo o projeto. Eu vou trazer para mostrar para vocês aqui semana que vem. Então, ou seja, são iniciativas que estão acontecendo. Ó. Olha esse cara aqui. Dê uma olhada que legal. Isso aqui é Olha que legal essa telha solar aqui. Dá uma olhada. Essa é uma telha já trabalhando personalizável, que preenche todo o espaço do solar. São as bolachinhas do silício totalmente projetadas aí e personalizável para o telhado. Olha isso. Free Suns Solar Telhados. Legal, né? Vocês viram que bacana isso? Então, ou seja, o mercado de energia solar, senhores, está bombando. Tem muita coisa acontecendo e a gente vai trazendo essas curiosidades aí para vocês, para a gente poder descontrair um pouquinho aqui. Então, quem chegou aqui agora, ó, o Helder chegou atrasado, mas chegou. O setor que mais cresce é o endereço de venda. Já tenho clientes para fazer orçamento. Ah, Maritão, bora. Se quiser contar com a gente, estamos aqui. Henrique, estou seguindo suas dicas. Feliz da vida porque estou grudado em um grande empresário que é aluno da Solartec. Logo mais chegaremos com boas notícias. Walter de São Miguel Paulista. Oh, meu amigo, que honra, velho. É isso aí, isso aí. Vocês dois juntos, vocês fazem a diferença. Eu tenho certeza aí que vocês vão conquistar o mundo, tá bom? Boa sorte para vocês. E aí a gente vai trabalhando aqui, tá bom? Henrique, não fiz aula só desde o começo. O Samuel, sempre falando com o pessoal aqui, tá, querido? Eu não falo disso. Você vai falar com o pessoal da secretaria. Converse com eles. Se tiver alguma dúvida de operação da secretaria, você vai ter que falar com o pessoal aí, tá bom? Converse com eles que eles vão te dar o suporte. Conte com a gente. No que precisar, mande a mensagem, o que eles vão falar com você, e aí a gente vai falando, tá bom? Bora! Vamos lá, não vamos enrolar não, que a gente tem muito assunto para tratar hoje. Eu vou já trazer esse convidado ilustre. Ele já é um parceiro, é um professor aqui da Solartec, é um cara que tem uma história construída com a gente, com uma história maravilhosa aí que ele está fazendo na energia solar. E para mim é uma referência, eu sou fã demais desse cara. Ele começou, ele tem uma bagagem, depois ele vai falar um pouquinho o que ele faz, ele vai se apresentar, mas ele tem uma bagagem muito bacana.
né? E estava longe da energia de comunicações. E o solar lá ficava conectando com ele. E ele, uma hora, ouviu chamar, falou: vou para o solar, que isso aqui é minha. Ele é engenheiro eletricista, um cara espetacular. E fez o curso com a gente, está caminhando. Quem acompanha a gente há mais tempo aí sabe o diferencial que ele é, um cara humilde, um coração incrível, e as portas estão se abrindo para ele. Ele está fazendo fruto daquilo que ele é. É um cara espetacular, que a gente é muito fã, e eu quero que vocês recebam ele aí com muita alegria. Ele vai dar uma aula para nós, junto com a gente aqui. Nós vamos bater um papo. Já vou colocar ele aqui para ele ficar vermelho, que ele tá bonito aí com esse capacete dele chique, falando de segurança. Então já vou falando para ele ficar bem vermelho, ficar bem animado. E Alexandre Nascimento, esse é o cara. Opa! Doutor Alexandre, engenheiro, eletricista, vai estar com a gente em diversas aulas aí. Muitos alunos conhecem ele é muito querido por todo mundo. Onde ele passa, ele arrasta multidões, ele tem um carisma e muito conteúdo. E hoje nós vamos bater um papo com esse cara aí, falando de checklist de instalação. O que eu faço quando eu chego numa obra? Vai ser muito legal. Você vai tirando as suas dúvidas. A gente trouxe aqui um arcabouço de informações, mas a gente vai deixar aí uns minutos finais para você fazer pergunta e tal, e a gente vai conversar bastante. Ale, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez por estar com a gente aí, pelo seu tempo e sua disposição, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aí. Tem uma coisa que eu falo bastante, é quando a gente compartilha, cara, a gente aprende demais. Então, assim, cara, para mim é um prazer enorme aí poder compartilhar aí um pouquinho da minha experiência. Muito bom. Conhecimento é assim, Ale, quanto mais a gente passa, mais a gente transborda. Lembra disso. Pensa numa caixa d'água, velho. Tem o ladrãozinho lá e tem o transbordo em cima. Se você ficar só com aquele ladrãozinho ali, ó, você não vai crescer nunca. Quando o transbordo é muito grande, é sinal de que a caixa tem o volume de pressão é muito grande. Então, vai transbordando e as pessoas que estão ao seu lado vão sendo impactadas. Nossa, esse é o poder do conhecimento. É isso que eu acredito. Tem gente demais, que fica ali segurando informação e tal. Esse cara vai morrer sozinho. Quando você é uma caixa d'água, que a potência de água é tão forte que entra, que vai transbordando para tudo quanto é lado, é o sinal de que a fonte é boa e que a gente vai fazer. É você esse cara, tá bom? Opa, muito obrigado. Mas vamos lá, então. Aonde você tá? Isso é o que eu quero saber. Cara, eu tô até de capacete aqui, o pessoal aqui falou, o que esse cara tá de capacete aí? Cara, eu acabei de descer do telhado. Eu tô numa obra aqui, entendeu? Aí eu falei, poxa, deu a hora da aula aqui, eu desci, aí tava até com capacete, falei, vou ficar com capacete hoje até para poder contribuir mais aqui, fazer uma combinação aqui com o tema da aula de hoje, né, cara? Boa, tem tudo a ver com a aula, isso aí, capacete, segurança é tudo. Fundamental, né, cara? Que a gente fala que assim, sem segurança a gente não consegue fazer nada, né, cara? E é interessante porque eu vejo muito, já fiz também, eu não vou negar que eu nunca subi num telhado sem uma EPI, mas assim, são as coisas que assim, o que você faz e você dá o exemplo. Então, assim, se você dá o exemplo bom, cara, a probabilidade de pessoal seguir é muito grande. O exemplo ruim é do mesmo tamanho. Então, cara, se a gente pode, e não é uma besteira, às vezes fala, pô, tá de capacete, tá de botina, esse cinto aí, mas o telhado tem só 3 metros de altura, isso e aquilo. Só que assim, cara, segurança acima de tudo, sabe? Uma sua família, sua vida, né? Isso, pode ser fatal, né? Sensacional. Então você está numa obra, e aí? Me conta um pouco dessa obra. Cara, o que é? Quantos quilowatts pico? Quantas placas? Não poderia ter caído em melhor momento aqui, porque assim, hoje é exatamente o que eu vou compartilhar, foi o que aconteceu hoje. Então, assim, tá muito linkado, né? As coisas, eu sei que nada é por acaso. Então, o fato de eu ter sido convidado hoje aqui, eu ainda falei, poxa, eu tô na obra, né? Estarei na obra lá. A luz não vai ficar muito boa, horário, né? Será que vai ficar apertado? Eu falei, cara, não, é importante porque, assim, o tema da aula é muito importante porque é justamente o que está acontecendo. Ali é real, é mão na massa, e quando a gente fala que é a vida como ela é, sem filtro. Sem filtro, entendeu?
vendo? Aqui não tem essa, não. O cara tá na obra, ele desce do telhado e vem fazer aula. É isso aí. Mas foi isso mesmo. E essa obra é o que, então? É um projeto residencial? Como que é? Quantos Então, quilowatts? esse aqui é um projeto comercial, tá? Aqui é um coworking, tá? É um coworking aqui, é um prédio aqui que tem 2 andares, mas aí tem um comércio embaixo, em cima é um coworking que aluga salas, né, para poder fazer reuniões, enfim. Claro. De um tempo para cá isso tem crescido bastante e eles utilizam muito ar-condicionado, porque oferece um conforto, né? O coworking, o que é? É quando você loca um espaço, então assim, poxa, eu quero um escritório móvel. Então, claro, hoje eu estou nessa cidade aqui, então vou alugar esse coworking, eu tenho internet, eu tenho ar-condicionado, eu tenho café, tenho água, eu tenho espaço para poder receber os meus clientes. Então, assim, isso é uma ideia muito legal. E aí, o que a dona, a proprietária, que ela falou, poxa, eu estou gastando muito com energia e assim, agora a gente vai voltar, né? Teve a questão de pandemia que caiu um pouco o movimento, só que assim, quando eu estava no pico, o custo com energia elétrica era muito alto. Então ela falou, poxa, será quanto que ficava aqui um projeto? Eu falei, a gente pega uma conta, o histórico de conta na época ainda que movimentava, e a gente faz aqui um projeto, né? Então pegamos ali um bate-papo ali informal, acabou virando uma parceria de negócios, um projeto. Muito e bom. Hoje aqui esse projeto ele é de 20 kW-peak. 20 kW-peak. Então juntou mais gente aí, então, até. Não é só do coworking, vai colocar todo mundo do... Isso, porque na realidade a gente tem um coworking aqui em cima e embaixo eu tenho mais uma farmácia e um pet shop. Olha só. Entendeu? Eles vão entrar na geração também. Isso, exatamente. Entendeu? Então, ela vai vender energia ali, mais ou menos. Tem uma, esse é o intuito, né? Esse é o intuito, né? Primeiramente, e ela é muito assim, ela é muito ligada na questão financeira, muito legal, e é muito interessante quando você lida com pessoas de negócios, porque eles estão automaticamente ligados à questão do tempo de retorno. Ah, legal. É assim, é igual eu brinco que é igual aquela maquininha de moer carne, de moer o café, né? Eu vou colocar uma coisa lá, o que vai sair do outro lado? Claro. Entendeu? Vai sair a carne moída. Então, assim, eu vou investir, eu vou colocar meu dinheiro aqui, o que eu vou receber lá na frente? O que vai sair? Em quanto tempo eu vou receber? Né? Então assim, ficou 20 kW-pico. 20 kW. E aí, você vai trabalhar com microinversor e quantas Então, nesse daqui a gente vai trabalhar com inversor. Então, a gente pegou o inversor da Grovat, tá? De 20K. String. Isso, inversor string mesmo. String, tá? E serão 38 módulos. 30, algum motivo especial por ser inversor? Porque você é o rei dos microinversores, né? Gosto bem. Por que você foi para o inversor? Nessa questão aqui a gente foi para o inversor por uma questão de administração de conectividade, vamos dizer assim, tá? Então, o microinversor, ele é interessante, meu super defensor aqui, eu levanto a bandeira. É o pai do microinversor aqui na SolarTech. Exato, só que assim, para projetos residenciais, eu entendo que ele é mais válido, porque é uma instalação mais limpa, é uma instalação mais enxuta, né? Eu não tenho aquela questão da descida dos cabos de corrente contínua, então é um risco a menos até, né, para o cliente. Claro. Só que a partir do momento que eu tenho potências mais altas, vamos dizer aí, tipo, acima de 10, 13 kW-pico, começa assim, eu tenho microinversores com potência de 2K cada um, então eu tenho que ligá-los em paralelo, eu tenho que fazer a conectividade desses microinversores com a internet, e às vezes isso dá problema, entendeu? Eu estou com um projeto que eu tenho 6, aquele da fábrica, inclusive, que tem 6 microinversores, né, de 2K cada um, e deu problema na semana passada, eu tive que ir lá e reconfigurar a internet de todos. Entendeu? Porque deu um conflito de IPs, enfim, teve um pico de energia, caiu lá a internet do cara. Lembrando que configurar inversor é igual configurar modem de internet. Exato, lembra disso? É igual, né? É idêntico. Mesma coisa. Tem IP, configura o IP, entra lá e faz toda a configuração para poder fazer a leitura, para o cliente poder fazer o monitoramento dele no aplicativo do celular e garantir, né, que a geração que ele está fazendo. E aí eu até ofereci as 2 opções para cliente aqui, mas ela falou, poxa, qual que você acha melhor? Falei, para um projeto desse porte, né, eu oriento a utilização do inversor string. Né, porque quantas séries você vai colocar? Serão 4 séries, 2 de 10 e 2 de 9. 2 de 10 e 2 de 9, tá. Isso. Então ficou quanto? Então, 550, quantos painéis, então? São 38 painéis, aí vai dar 20.9. Tá, 20.9, 38 painéis de quanto? 550. 550, maravilha.
Então, e aí, Ale, como que faz? Pensa que eu sou um instalador, velho. O que eu faço? Vou chegar numa obra, e aí, você chegou nessa obra aí, eu vou fazer. Com quantos ajudantes você fez? Cara, aqui a gente vai ficar com 2 ajudantes. Você né? E mais um, você Isso, e mais dois. Eu e mais 2. Tá, né? A gente vai ter aqui o Mané aqui, que está ajudando a gente, está até assistindo a aula aqui com a gente. Mané. Né? Tem outro rapaz ali, o Adriano está com a gente também. Tá, né? bom. Tá, e provavelmente venha mais um aqui no dia do içamento dos módulos aqui, para poder ajudar naquela questão da retirada lá. A gente vai utilizar elevador também nesse. Vai precisar de elevador, que é alto pra caramba aí, né? Isso, aqui o pé direito tem quase 15 metros aqui. Tá bom. Tem umas fotos, né? Vamos falando, vou colocando as fotos aqui, e aí você vai falando. E aí, quantos dias, como que foi esse projeto e quanto tempo, mais ou menos, nesse período aí do projeto como um todo? Tá, então, desde assim, a primeira conversa aqui, até com um projeto, a homologação, aprovação do projeto, a gente teve aí aproximadamente aí uns 30, 35 dias, mais ou menos. Com todo o projeto, desde o começo. Isso, a gente fez desde aquelas dimensionamento, as conversas iniciais, tá? Falou, poxa, vamos fazer. Então, vamos fazer aí, eu elaborei o projeto, né? Fiz a vistoria técnica, isso é importante, tá? Então, quando você, voltando aqui um pouco, você falou, tá, e aí, como é que eu faço? Então, primeira pergunta que eu faço para quem vai instalar é o seguinte: foi você que fez a vistoria técnica ou foi outra pessoa que fez a vistoria técnica? Você só pegou a parte da instalação. Nós já falamos de vistoria técnica aqui, mas você falou, essa é a pergunta primordial, né? Quem fez a vistoria técnica? Porque se foi você tem um conhecimento da obra muito maior do que se não foi. Se você fez a vistoria técnica, você sabe o telhado, riscos, instalações, padrão de entrada, você consegue saber o que está acontecendo. Se não foi você, aí você tem que ter um cuidado maior e fazer mais perguntas, não é isso? Exatamente. Exatamente, porque assim, a primeira coisa, poxa, se foi eu que fiz a vistoria, eu faço as anotações, eu sigo o checklist da nossa plataforma, que está super completo lá, depois a gente dá até uma passada nele aqui, tá? Se você puder depois compartilhar, a gente pode dar uma passada rapidinho aqui, só para fazer item a item, entendeu? Mas assim, caso não tenha sido eu que fiz a vistoria, eu preciso fazer a checagem de todos esses pontos, tem aproximadamente, acho que 18 a 20 pontos ali que a gente tem que analisar, que seria os pontos importantes ali antes da gente começar qualquer coisa referente à instalação, entendeu? Certo. Tô colocando aqui umas fotos da obra aqui pro meu amigo. Sim. Você vai falando aqui. Então, tá legal. Aqui essa foto é de hoje, é isso? Isso, essa foto é de hoje. Agora, você desceu do telhado e foi colocando os suportes aqui, é isso? Exatamente. Então, hoje esse suporte... Isso aí é o telhado, a foto do telhado antes e o depois aí da colocação dos suportes, tá? Tá bom. Essa aqui é telha metálica, certo? Isso, telha metálica, que é aquela sanduíche que a gente fala, né? Isso. Tá, então é importante aí até frisar desse telhado, que muita gente fala, poxa, o trilho, cadê o trilho, né? Esses trilhos aí, eles são, a gente fala que são trilhos seccionados, né? Então, assim, são pedaços de trilho, e cada pedaço de trilho desse, cada 2 pedaços, eu vou dividir ali o módulo. Então, entenda que cada módulo ele vai entrar na metade de cada pedaço de trilho, tá? Perfeito. Então, aí eu vou ligar na sequência ali um ao outro, né, em série. Então, ele vai ficar metade do trilho, eu apoio ali o perfil do módulo, e logo ao lado eu coloco ali o mid-clamp, né, que é aquele grampo, o grampo intermediário, né? E aí coloco outro módulo na sequência, na outra metadinha, vou fazendo isso legal. Até o final. Então, e esse aqui é o... Esses módulos são o Ginkgo, né? Isso, exatamente. Tá? É um bom módulo. 50, você falou, né? Exato, isso. São 38 módulos de 550. A foto aqui, 27/2, senhores. Só para vocês verem. Exato, aqui, tá aí, de hoje. O que é isso aqui? Isso aqui já começa um kit aqui, né? Isso, esse aí é o kitzinho, porque assim, o que eu faço quando eu chego na obra assim, poxa, teve ali toda aquela parte ali da vistoria, fiz o checklist ali, então beleza. Quais as ferramentas que eu vou utilizar? Porque se eu estou indo para o telhado, entendeu? Não é todo telhado que eu tenho um fácil acesso como eu tenho aqui nessa obra de hoje, entendeu? Tem telhados que a gente tem que subir, a casa está em construção, são aquelas escadas
muito longas, ou às vezes aquelas escadas que eu mesmo levo, enfim, aquelas escadas padrão Eletropaulo ali, Vivo, enfim, aquele tipo de escada ainda é bom, mas assim, você imagina que você, poxa, esqueci uma chave, você vai lá, desce para pegar. Então, primeira coisa que eu faço, poxa, qual que é o tipo de telhado? Um telhado, esse aqui no caso, é um telhado metálico. Então, eu vou utilizar uma parafusadeira com a chave ali 516, sextavada. Então, eu tenho ali dentro dessa mochila ali, você está vendo a corda e o meu EPI. Tá? Até adquiri uma outra cadeirinha que a minha estava bem cansada já. Então, ali adquiri um EPI novo. Tá? Beleza. Então, estou com o meu EPI aqui, as ferramentas que eu vou utilizar. A água, super importante, porque assim, a gente tem que estar sempre hidratado. Então, ali tem deixa eu voltar uma parte aqui, então. Deixa eu só para a gente fixar o conhecimento, vendo umas perguntas aqui. Tá legal. Então, a gente estava na vistoria. Então, quando eu cheguei, eu preciso descobrir se foi eu que fiz a vistoria. A gente tem uma aula, para quem não viu, tem um checklist de vistoria técnica dentro da plataforma. Então, se você não tem, volta lá. Essa aula de hoje não é de vistoria, essa aula é de checklist de instalação. Pressupõe que alguém já foi lá, seguiu o nosso checklist da Solartech de vistoria técnica e foi lá todos os itens que ele precisa saber para trabalhar com a vistoria. Tudo bem? Exatamente. Então, se não foi, a gente tem que garantir. Aí eu vou entrar aqui. Aí o Alexandre está dizendo, vamos falar de ferramentas. Mas o ferramental vai depender do tipo da instalação, tipo do telhado, por exemplo. Exatamente. Então, me fale um pouco, vamos falar um pouco de ferramenta, então. Então, vamos lá. Eu não sei se tem algum vídeo. Principal ferramenta que a gente tem aqui isso aqui, ele vai passar fotos aqui, na realidade eu separei, abri as caixas ali do material para fazer a conferência, né? Que é super importante, é um item muito importante ali para fazer a conferência para ver se o material veio completo. Então, ali eu tenho vamos trabalhar a questão antes das ferramentas, a gente vai falar de conferência do material. Sim, que eu acho que isso é fundamental, certo? Exatamente. Então, primeiro, vistoria. Vai colocando o seu checklist, depois a gente vai subir para você. Depois, conferência do material. Isso é fundamental, porque aqui você tem uma novidade para contar aqui da conferência do material, né? Exatamente. Olha só, fala aí. Tá? Então, assim, ao momento que você faz a conferência do material, então você chegou, normalmente tem a nota fiscal junto do material ali, escrevendo tudo que veio. Se você não teve a oportunidade de estar junto ali recebendo o material, alguém recebeu e fez a checagem ali. Caso essa checagem não seja feita, você pode se deparar com algo desse tipo aí, ó, que foi o que aconteceu comigo. Nessa instalação, Ale, você também foi o integrador. Você fez a compra dos equipamentos e vai fazer a instalação. Então, você é o cara que vai estar cuidando do projeto do começo ao fim, correto? Exatamente, correto. Aqui tem uma coisa importante que a gente fala no caso do integrador, e depois você vai até explicar, que é o seguinte: quem tem que receber os equipamentos somos nós. É o integrador que recebe. Quem comprou o material que tem que estar lá para receber. Não é o instalador, é o integrador. É o dono do projeto, o vendedor do projeto, que vai estar lá para receber e garantir que está tudo certo. Não é isso? Exatamente. O instalador, entre aspas, não tem essa obrigação de receber o material. O que você vai fazer é conferir se o material está todo lá, se de repente teve algum extravio, se os equipamentos, os parafusos, a quantidade de parafuso, quantidade de perfil, quantidade de modos, se o inversor está certo, se está tudo bem. Mas, então, eu preciso ter recebido esse material. Você acabou não recebendo os materiais. Exatamente. Certo? E aí? Exatamente. Teve uma questão assim, eu acho que o integrador, o papel do integrador, ele é o quê? Ele é controlar o projeto fim a fim. Então, desde a parte da negociação com o cliente, a parte de compra do material, a instalação, entendeu? Até o aceite final do cliente fala, poxa, ó, está instalado, está funcionando, subiu o disjuntor. Ali acaba ali o papel de venda, vamos dizer venda. Ali começa o início, começa o pós-venda ali. Pós-venda. Aí o que é a pré-venda da próxima venda, né? Exatamente. E assim, e eu digo por experiência própria que assim, o fato de você atender bem o seu cliente, de você sempre informar ele sobre o status da compra, sobre o status de aprovação de projeto, sobre o status de instalação, o status de aprovação da instalação, de cada etapa do projeto ali, você ir assim, eu digo que é você alimentar o seu cliente com informação, tá? Isso é super importante. E assim, tem algumas informações
que você não precisa chegar no nível de detalhe ali. Esse projeto, por exemplo, aqui, né? Poxa, teve um problema. Eu recebi nesse projeto aí foram 12 módulos, né? 12 painéis. Desses 12 painéis, um estava quebrado. E aí, assim, atrasou a entrega? Não atrasou porque o fato de um painel ter vindo danificado, isso não impediu que eu seguisse com o meu projeto. Então, o que eu fiz? Quando que você viu que esse painel tinha vindo com problema, Ale? Isso, porque assim, o que aconteceu? Qual o motivo, né? Até o pessoal falou, poxa, mas você está falhando como integrador? O que aconteceu foi que, assim, houve um atraso na entrega desse equipamento, foi agora no final do ano. Então, esse material ele foi entregue na semana de festas ali entre Natal e Ano Novo. E assim, os caras, eles falaram, ó, o caminhão tá na rua, ele saiu daqui, eu não sei quando vai entregar. Eu falei, cara, eu preciso receber. E assim, como tinha uma pessoa que era um caseiro na casa lá, ele falou, cara, eu recebo, mas assim, eu só vou receber. E eles chegaram, descarregaram lá e foram embora. E aí ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei, o pessoal tá aí, eu tô indo para ele. Ele falou, não, o pessoal largou aqui e foi embora. Então, assim, eu não tive oportunidade de instalar porque teve esse ato de comunicação da transportadora por conta do período de festas, tá? Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando eu cheguei para fazer a conferência do material, eu falei, olha o que aconteceu. Tá? E vem escrito na caixa, até para quem nunca recebeu o material de instalação, vem escrito na caixa de algumas transportadoras assim, toda e qualquer reclamação deve ser feita no momento da recepção, do recebimento do material. Não serão aceitas reclamações posteriores. Tá? Esse da Aldo não veio, mas do outro fornecedor ele manda essa informação lá na tampa da caixa. Isso foi da Aldo, certo? Isso, esse daqui na realidade foi da Neo Solar. Foi da Neo, tá bom. Isso, esse que deu problema. E aí você fez o que, Ale? O que você fez? Vamos lá. Eu entrei em contato, né? Entrei em contato com o meu ponto comercial lá dentro da Neo Solar, né? E expliquei para ele o caso. Falei, ó, esse material ele foi entregue na semana entre Natal e Ano Novo, por isso que eu não recebi, não notifiquei no canhoto lá da entrega. Então, assim, quando eu abri a caixa agora, para minha surpresa, está danificado. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Faz a reclamação formalizada aqui para mim, no canhoto da nota, tira uma foto e me envia. Enviei lá a nota para ele, ele falou, ó, eu vou mandar aqui para o meu centro aqui, em até 24 horas a gente te dá a resposta. Aí, em 24 horas, no mesmo dia ele ligou e falou, ó, a gente vai fazer a substituição do painel, porque realmente teve um problema com a sua entrega, enfim, atrasou tudo, e por conta disso a gente vai abrir uma sessão de trocar o painel sem custo, mas assim, que isso não se repita, não vire, não fique um caso corriqueiro, porque assim, essa reclamação tem que ser feita no ato do recebimento. Claro, tá? Isso está escrito no contrato de compra e venda lá. Então, bom, por causa do seu relacionamento com o fornecedor, você conseguiu fazer uma devolução com menos problemas, né? Com menos, né? Mas é muito importante a gente poder trabalhar isso, certo? Você garantir a instalação, você instalar. Então, assim, não é responsabilidade do instalador receber os equipamentos. Ponto. Perfeito. É do integrador. É fundamental que o integrador esteja lá. Nesse caso aí, o relacionamento fez que você conseguiu fazer. Mas é muito importante o que você está dizendo, quando você, instalador, chegou lá e vamos conferir o material. Então, a conferência... E o que você tem que levar em consideração nessa conferência, Lê? Então, na conferência, o que acontece? Eu pego a nota fiscal dos equipamentos lá, que ele vem descrito tudo que foi comprado. Então, no momento da negociação, eu falo, ó, o kit vai ser esse e tal, sento com o cliente, posso comprar? Pode. Aí é comprado o kit lá, e aí, diante disso, eu pego a nota fiscal e confiro tudo que veio. Entendeu? Então, poxa, vieram 38 módulos de 550 watts, vieram 200 metros de cabo, sendo 100 vermelho, 100 preto, vieram tantos grampos finais, tantos grampos intermediários, né? Conectores MC4, que no caso dessa entrega não veio, entendeu? A gente já reclamou, mas os conectores também não veio, mas eu tenho sobressalente, entendeu? Né? E aí é importante, dica aqui, a gente tem o checklist do que você tem que levar como instalador, que assim, são as suas ferramentas, mas o que eu oriento também? Tem ali algumas coisas sobressalentes, porque você fala, poxa, ele está preparado. Então, pedaço de manta asfáltica, bisnaga de PU40, entendeu? E são coisas que você fala, poxa, mas eu preciso arcar com esse custo? Você pode arcar com esse custo, se caso utilize, você fala para o cliente ou para a pessoa que te contratou para fazer a instalação. Fala, ó, aconteceu isso, eu vou precisar utilizar isso, você anota aí, eu preciso do ressarcimento desse material. Então, assim, ó,
vamos dar aqui, pequenos exemplos aqui, ó, manta asfáltica, PU40, manta asfáltica pode ter ali uma tira de 1 metro, 2, o PU40, tá? Conectores MC4, MC4. tá? Parafusos de fixação ali de diversos. Então, parafuso, se você tiver um parafuso de telha, fibrocimento, tem alguns ali para fixação dos módulos. Tem alguns sobressalentes, é isso que você está dizendo. São coisas, então, vai anotando aí, vocês estão falando. É interessante os sobressalentes. Teve um projeto. O MC4 sempre vem faltando, Ale. É impressionante e aí como eles erram para menos no MC4. Até na aula que a gente fala, na aula expositiva presencial, a gente fala, vamos fazer um orçamento aqui na aula que tem o orçamento. Aí você coloca lá e a maioria dos distribuidores eles colocam o MC4 a menos. Então é sempre bom sempre. Eles erram para menos. Você pede a mais, né? No caso, quando você for integrador, ou você anda com alguns ali, no caso de você ser instalador, você fala, ó, o custo de cada MC4 é tanto. Muito entendeu? Legal. E eu utilizei tantos. Maravilha. Então, ok. Fiz a vistoria, né? Na verdade, chequei a vistoria para ver se está tudo certo. Se o checklist foi cumprido e se, teoricamente, telhado e quadro elétrico vão estar ok para a gente fazer a instalação. 2, fui fazer a conferência do material. A base é a nota fiscal. Então, eu tenho lá na nota fiscal tudo que está relacionado, tanto na parte dos equipamentos, quanto dos materiais de estrutura. Então, eu tenho lá os módulos, os inversores, os microinversores, que seja, e o material de estrutura. Então, eu vou checar lá se os perfis, os parafusos, se os ganchos de fixação, se as quantidades batem, se estão disponíveis. É isso? Exatamente. E aí eu faço o quê? Pronto, tá tudo certo, o material tá pronto, conferência feita. O que eu tenho que fazer agora? Aí você tá na hora de você se... Eu falo que, né, no rodeio lá você fala, cadê? Você tá traiado, né? Tá traiado, você vai pescar, cadê a traia? Trouxe as traias? Então, tralha de uma maneira que eu tô brincando, que é mais para deixar a coisa mais leve, mas assim, aí tá na hora de você se vestir para trabalhar. Então, quando a gente fala se vestir para trabalhar, é você ter uma luva. Então, uma luva, tava até no bolso aqui, ó, peguei a luva. Então, a luva para evitar de ter contato direto com o módulo ali, para não deixar a mancha de gordura. Nossa mão, ela tem gordura, que isso diminui ali a eficiência dos módulos. Então, falando básico de EPI, luva, capacete, tá? Cinto de segurança é importante, né? Aquela cadeirinha, aquele cinto, e você levar também as suas cordas, né? Para amarração lá. Normalmente, assim, a equipe de instalador ela tem ali de 15 a 20 metros de corda para poder fazer as amarrações, né? Alguns mosquetões ali. Então, primeira coisa ali, depois que conferir tá tudo certo, então legal. Conferência, capacete, cinto, luva, bota, quem usa, enfim, é interessante você utilizar até para sua própria segurança, entendeu? Então, legal. Colocou o EPI? Legal. Qual que é a ferramenta que eu vou utilizar em cima? Então, peraí, paramos no EPI. Então, meu terceiro item são os meus equipamentos de proteção individual, segurança do trabalho, basicamente NR10 e NR35. Nós já falamos aqui, nós temos o material na plataforma. Você vai voltar lá na plataforma e vai ver quais são as relações, qual é a relação de equipamentos de proteção individual. Para cada tipo, às vezes, de situação, você vai ter um equipamento um pouco mais... Por exemplo, no caso do Ale ali, ele tem um elevador, porque ele tem uma instalação, que acho que é 3 ou 4 andares lá, não é isso, Ale? Isso é equivalente a 3 andares aqui. Andar. Então, ou seja, ele vai ter lá, não vai estar corda, ele vai ter um elevador, vai ter um andaime mais personalizado, dependendo do projeto, que lá na vistoria técnica já foi identificado, você vai garantir agora que esses EPIs e todos os equipamentos de proteção individual estão disponíveis. E os seus, luva, corda, capacete, bota, que são os seus equipamentos para você começar a trabalhar. É isso? Exatamente. E o I não é à toa, viu? O I não é à toa, que é individual. Então, o que acontece? Eu sei como eu uso, eu sei como eu armazeno, eu sei como eu cuido. Então, não é tirar e jogar no chão, porque ali pode ter uma trinca interna no mosquetão daquele, e no caso de uma necessidade, você pode cair. Então, assim, cuide bem, armazene bem
e ele é seu, só seu, o uso é individual. Então, nós temos uma aula só de NR10 e NR35 falando sobre isso. Então, depois você volta lá na plataforma para você olhar o que tem, os equipamentos, e principalmente, o Ale destacou uma coisa importante, individual, né, Ale? Ou seja, ajudante também tem EPI. Então, todo mundo que vai trabalhar, cuide da sua segurança, isso é fundamental. Tá bom, tô pronto, tô com meu capacete, minha luva, minha bota, E agora? O que eu faço? Aí eu separo as ferramentas que eu vou utilizar para o ferramentas. Então eu vou pegar minhas ferramentas e aí? Peguei as ferramentas, poxa, o telhado é assim, no caso desse aqui, minha parafusadeira adianta um lado, se você for apertar parafuso, no caso no telhado metálico desse aqui, ele tem parafusos autobrocantes. Então, se você tentar enfiar esse parafuso autobrocante ali na mão, ou mesmo que seja com a chave catraca, você vai ter muita dificuldade. Então, é aquela questão que a gente frisa bastante no treinamento presencial. Uma ferramenta boa, ela ajuda e muito no seu trabalho, tá? E você imagina que cada trilho desse aqui vão 4 parafusos autobrocantes. Já pensou colocar cada um desses parafusos na mão? Na mão? Ali, na chave de fenda ali, ou na chave catraca que seja? Claro. Entendeu? Então, ali, separei minhas ferramentas ali, então, parafusadeira, alicate. Então, o que eu preciso ali, interessante, estilete, lápis de carpinteiro. De chave, né? Isso, lápis de carpinteiro é importante, trena. Então, aqueles elementos básicos ali que a gente apresenta para vocês também ali no treinamento presencial, tá? Não é muita coisa, mas é interessante. Chave de boca ali, de diferentes espessuras. Tamanhos, ali, espessuras, né? Tamanhos, tá? Então, esse é um kit básico que você vai levar lá para o seu telhado, tá bom? E aí não esquece da água. Protetor solar é importante também, não tá no Olha kit, isso, é fundamental, tá bom? E assim, você fala, poxa, mas protetor solar, cara, isso aqui, quando começa a bater o sol, vira uma panela de pressão. Você parece estar dentro de uma frigideira lá. Tá? Apesar de eu ter passado, eu até fiquei com a marca do capacete aqui. Você tá aqui. A sua iluminação não dá para ver a cutis, assim, mas isso, áudio não dá aqui, mas então, ficou... Eles deram risada quando eu tirei o capacete. Tá, então é super importante. E é o tipo de coisa que, assim, quando a gente fala de EPI, o EPI não é só o capacete. Cara, o filtro solar, ele acaba se tornando EPI. Eu penso que tem uma licença poética aqui para dizer que, na verdade, o filtro solar você tem que usar mesmo quando você não suba no telhado, tá? Não, muito legal. Eu acho que é a questão... Parece que a gente está falando aqui com o povo de Cuiabá, tem gente aqui de Fortaleza, os caras sabem o que é sol. Fica Rio de Janeiro, sol cada um, São João do Meriti, mano, tem uns lugares aqui que tem sol, viu? Então fica tranquilo que aqui o pessoal São José sabe do Rio Preto. São José, tem gente de São José aqui, São José, Ribeirão Preto, é os lugares do sol, fica tranquilo, é fundamental. Exatamente, né? E a garrafinha d'água que eu falei aqui das ferramentas que você também não pode deixar. Dê preferência para esses garrafões aí de 3 litros, que são térmicos, né? Você compra no Mercado Livre aí, enfim. Você leva essas... Não está aqui a minha aqui, mas aqueles garrafões são legais também. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, estou vendo alguns comentários, eu estou tentando acompanhar as perguntas aqui, tranquilo. Teoricamente, nós estamos respondendo tudo que vocês estão falando aqui, tá? Deixa eu colar. O importante é assim, gente, a nossa aula de hoje, nós não estamos dando uma aula de instalação, hein? Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou batendo um papo com o Alexandre sobre um checklist de instalações, dicas para você chegar como um instalador. A aula prática de instalação, que o Thiago, o Andro, Vinícius, meninos ministram para vocês, lá a gente tem um checklist de ferramenta, checklist do inversor, checklist de vistoria. Aí a gente entra no detalhe. A gente não está entrando no detalhe aqui, hein? Nós estamos aqui batendo um papo do dia a dia. Que nem, por exemplo, pode ser que lá no checklist do Thiago não tenha protetor solar lá na plataforma. Por quê? Porque o Alexandre identifica no dia dele lá que ele desce do telhado vermelho. Então, são essas dicas úteis. O Ale acabou de mostrar aqui que ele recebeu um material que estava com a placa quebrada, com defeito. Ou seja, isso não vai estar lá. Então, assim, a gente está trazendo aqui um resumo, um bate-papo, boas práticas que a gente está fazendo. Não é aqui, não estou te dando nenhuma aula de instalação. Então o pessoal fala, pô, mas como faz isso? Como faz aquilo? Você que não teve aula prática ainda, calma, essa hora vai chegar. Pessoal de Fortaleza, semana que vem, Brasilândia, o pessoal está ansioso.
É isso aí. Aí você já vai pegando a aula de hoje, vai anotando e fala, mas como que eu faço isso? Tá bom? E essa aula fica gravada, ela sobe para a plataforma amanhã e você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, nós estamos passando aqui um checklist, um bate-papo, um passo a passo, boas práticas na parte de instalação para a gente poder ver na prática, no dia a dia aí. O Ale está aí, ele está dentro de uma obra que ele fez a instalação hoje. Então, nós estamos falando sobre isso. Então, para alinhar as expectativas e as ansiedades aí, senão o pessoal fica ansioso, Ale. Tá bom? Exatamente. Mas vamos lá. Então, nós falamos de vistoria. Uhum. Olhamos lá a vistoria técnica, se ela foi feita, quem fez, se foram observados os critérios técnicos, tanto na parte estrutural quanto na parte elétrica. Basicamente, esses são os dois quesitos mais fortes que a gente observa na vistoria, certo? Exato. Olhamos o material, a conferência do material, a importância da gente, né, saber se tudo que a gente precisa está lá. Passamos pelos EPIs, identificamos aí quais são os EPIs, equipamentos de proteção individual, e aí você deu mais um toque das ferramentas. E agora? O Dejaci está falando de óculos escuros, né? Maravilha, perfeito. Dependendo, você vai ter lá o óculos também para você poder usar e poder proteger também. Isso é muito importante. Tá ótimo. Você não tem drone, né, Ale? Não, ainda não. Ainda não. Tá bom. O mas já tá anotado ali no meu. Já tá anotado ali nas próximas aquisições, viu, Henrique? Cara, vou ver se a gente consegue um para você. Eu tenho um parceiro aí que tá fazendo uns projetos grandes aí. Vamos falar depois. Ótimo, me lembra disso, ótimo. Tá? Tá bom. Vamos lá. E aí, o que eu faço? Ferramentas, estou com as minhas ferramentas. Separei. Acho que deu uma travada aí no Henrique. Mas deixa eu continuar aqui. O pessoal está me ouvindo aí? Ou travou para todo mundo também? Está me ouvindo, Henrique? Sim, tá. Sim. Tá legal, vou continuar. Você deu uma travada ali. Tá, então assim, checklist feito ali, material, como é que fala? Conferido, ferramentas, tudo em dia. Então agora é hora de subir para o telhado. Tá bom. Tá? Então o que eu faço, né? Eu já vou subir para o telhado lá, beleza? Já vamos embora lá? Não, na realidade foi feito ali aquele checklist na vistoria técnica, mas antes de fazer a instalação, eu dou mais vamos dizer, uma revistoria, uma vistoria, porque nesse tempo da vistoria técnica até o dia da instalação, a gente tem um delta tempo ali que pode ter tido alguma manutenção, pode ter chovido, pode ter avaliado alguma coisa ali, que nesse meio tempo ali a gente precisa identificar. Então, o pessoal da NET chegou lá e pisou na telha, quebrou a telha, né? Exato. Então, isso é importante. Assim, até o Mané aqui, que é o que é o responsável técnico aqui pelo local, ele falou, cara, olha, a gente teve agora no mês passado aqui, teve um descolamento ali de um rufo que estava solto e estava infiltrando água, mas a gente já consertou e está tudo certo. Eu falei, então, poxa, isso, né, foi nesse meio tempo entre a vistoria e aqui, então, ótimo isso. Então, a partir do momento que a gente fez essa reanálise ali, está tudo legal, qual que é o ponto principal agora? Eu já vou subir com meus equipamentos, tal, tudo. Realmente, eu subo com as minhas ferramentas, subo tudo, mas tem uma parte que ninguém conta. Ninguém conta e na parte prática a gente também não tem como fazer, que é o quê? Eu preciso medir o telhado ali, fazer uma nova medição, e eu preciso saber do espaçamento que tem entre cada módulo, se realmente o que colocaram no projeto, se cabe ali ou não. Esse double check ali a gente precisa fazer, porque assim, vamos supor, o engenheiro, enfim, quem fez lá a homologação do projeto, ele calculou como se fossem módulos de 550 watts. E aí, por algum motivo, teve ali uma falha de comunicação, mandaram módulos de 470. Então, ao invés de eu utilizar ali, sei lá, 20, esses 20 viraram, sei lá, 25, 26, e eu não vou ter o espaço disponível para colocá-los. Então, é importante a gente também fazer essa conferência, tá? Double check para ver se o espaço calculado e mesmo o tamanho. De vez em quando a Canedia soltou aí uns módulos grandes aí que veio com 2,24 m, 2,25 m. Eu falei, a gente não estava esperando, não era padrão. Veio um módulo maior do que a gente tinha calculado
no projeto. Isso pode acontecer, né? Exatamente. E aí é nessa hora que você, nesse double check, que você identifica se você tem se o seu espaço está tudo certo, se você não vai ter nenhuma surpresa, nenhum então, Kinder. Tá, é interessante assim que vocês perceberam que até agora assim, a gente falou praticamente já 1 hora e eu nem comecei a trabalhar ainda. Entendeu? Tudo isso é checagem, né? Exato, porque assim, a gente fala assim, poxa, checagem, e é importante essa checagem porque isso vai fazer com que quando eu começar a trabalhar, cara, eu vou começar a produção. Aí sim, eu acho que a gente vale muito mais a gente perder um tempo a mais ali no projeto, ali na preparação, porque quando você começa a trabalhar, você fala assim, poxa, legal. Então, qual que é o próximo passo agora? Eu já medi, tá certinho, fiz as medições. Cara, eu vou marcar cada local ali para fazer a furação ou colocação desse trilho ou do outro trilho que seja, no caso de uma laje ali, daquele triângulo metálico, enfim. Mas assim, isso eu vou ganhar em quê? Em produtividade. Então, a partir do momento que eu já marquei os telhados ali, fiz as medições, legal, o que a gente vai fazer agora? Cara, agora é furação, agora sim o trabalho começa, entendeu? Então, qual que é a primeira parte que a gente costuma fazer aqui? A gente faz a fixação dos trilhos ali, que é onde vão ser fixados os módulos. Maravilha. Tá certinho? Aí eu começo pelos trilhos, aí. Fixação dos módulos. Isso, aí eu fixo os trilhos lá primeiro. Então, poxa, fixei os trilhos ali, legal. Aí fixei, tá tranquilo, fiz uma nova checagem ali, que foi o que aconteceu com a gente. O que aconteceu? A gente fez a medição, tudo. Como é um telhado extenso, eu tenho ali 13, 14 metros de uma borda a outra. A gente começou, fez a separação, e é o que você falou, a Canadian soltou ali os módulos maiores. Então, eu tenho ali diferenças ali em cada água do telhado no momento das junções, de 2, 3 centímetros para mais, para menos. E aí o trilho, eu fui fazendo. Eu falei, bom, se 4 deu na sequência, vamos embora seguir assim. Quando a gente chegou no final, a gente percebeu o quê? A gente foi fazer a nova checagem ali. Falou, será que cabe os módulos aqui? Aí a gente simulou módulos ali na medida. O que aconteceu no meio do caminho? Eu tive uma diferença onde os módulos eles iam apoiar onde não tinha trilho. Isso aconteceu hoje aqui, ó. Eu estou falando a real aqui, que é justamente a mão na massa, é a vida como ela é o dia a dia do instalador como é mesmo. Então, assim, isso custou para a gente ali mais 2 horas de trabalho para quê? Para poder realocar, falou, poxa, a gente fez a medição aqui, mas vamos ajustar aqui. Então, a gente tirou os trilhos, colocou a fita novamente, fixou, e aí fizemos a medição, falou, puxa, agora deu certo. Mas então, ainda bem que você tinha telhado, hein? Você precisou só trabalhar o trilho, porque imagina se você chega lá e não tem mais espaço de telhado. Exatamente. Lá no Excel do projetista... Oi, desculpa, não te ouvi? No Excel do projetista, ele vai lá e dá 2 cliques na forma, na coluna, e ela larga sozinha. O telhado não tem 2 cliques. Exato. E o bom desse telhado aqui, o que acontece? Como eu faço nas águas altas ali, tá tranquilo, porque esse tipo de fixação, nossa, desculpa, passou um carro aqui. Esse tipo de fixação não preciso ter o caibro ali ou a terça, entendeu? Alguma coisa do telhado. Se eu faço um projeto desse aqui num telhado cerâmico ou no telhado fibrocimento do mesmo tamanho, cara, eu tava na lenha porque assim, essa diferença eu tenho o local exato para colocar na telha fibrocimento que eu preciso colocar no caibro ou na terça, entendeu? Nunca na ripa. Então, esse tempo de ajuste, tempo de cálculo, a gente perde ali um tempinho, porque mesmo que venha o projeto pronto, a gente tem que fazer a reanálise, porque quem faz o projeto lá no escritório, ele não foi até o local para medir, para tirar uma telha e ver qual o espaçamento entre as terças ou os caibros. Então, a gente já teve surpresas. Tá? Então, fazendo aqui um parênteses com relação ao telhado de fibrocimento, teve um projeto que a gente fez em Granja Viana, que a gente precisou mudar a orientação dos telhados. Em vez dele vir na vertical, a gente teve que colocá-los na horizontal por conta do espaçamento entre os caibros e as terças. Para aproveitar os caibros e as terças, que é o que o pessoal está falando aqui, né? Na metálica não precisa, mas no fibrocimento, se você tem caibro, você tem toda a estrutura de madeira, você tem que aproveitar a estrutura para fazer a fixação. Isso, porque assim, nos casos onde eu tenho a estrutura de madeira ou até uma estrutura metálica, que eu tenho um caibro metálico ali embaixo, né, dependendo do telhado, eu preciso fazer com que o parafuso de fixação do gancho, ele seja fixado nesse caibro, nessa terça ou nesse trilho que está lá embaixo, entendeu? Diferentemente desse telhado. É até bom fazer esse parênteses aqui, porque assim, os diferentes tipos de telhado que vocês vão pegar. Tá? Tem na plataforma tipo lá. lá. Você vai ter uma estrutura.
Exato. Tem materiais na plataforma lá falando da Romagnoli, os kits da Romagnoli dos diferentes tipos. Metálico, Não, é isso aí. Fibrocimento. Nós pegamos os vídeos da Romagnoli com todos os... Para cada tipo de telha tem lá a fixação, o gancho, o parafuso. Se você está com dúvida, entra lá na plataforma, tem os tipos de instalação para cada tipo de telhado. Isso é muito legal. A gente fala também na aula prática, mas lá na plataforma a gente coloca para te ajudar aí nessa parte. Muito bom. Aí fiz a fixação dos trilhos. Para onde eu vou? Aí a gente vai para a fixação dos módulos. Aí eu começo a fixar os módulos propriamente dito. Os módulos. Tá? Então essa parte aqui a gente ainda não fez, tá bom? Provavelmente vai fazer, acredito que amanhã ou depois, não sei. A gente precisa aguardar lá a confirmação lá da disponibilidade do elevador, tá? Mas aí fixamos os módulos. Poxa, fixamos os módulos, legal. O que a gente tem que fazer para os módulos aqui para garantir ali até uma proteção dele? A gente tem que fazer o aterramento agora. A gente vai para o próximo passo, que seria o aterramento, tá bom? Então a gente vai aterrar ali, aterrar os trilhos, aterrar os módulos ali, e aí a gente vai fazer já o aterramento, nesse caso aqui é no estacionamento aqui em frente, e a gente vai passar o cabo do aterramento para quê? Porque eu instalei os meus módulos, fixei meus módulos e eu já estou protegendo ele contra descargas atmosféricas ali, então estou fazendo um aterramento. Caso aconteça qualquer coisa, eu vou minimizar ali os danos. Claro. Tá legal? Então fixei meus módulos. E aí me preocupei com o aterramento, certo? Exatamente. E aí, depois da fixação dos módulos, o que eu tenho que fazer? Fixei os módulos, fiz o aterramento, aí agora a gente vai começar na parte de cabeamento. Tá legal? Onde eu vou fazer o cabeamento. Para fazer a ligação. Isso, a ligação. Só que importante aqui, tá? Eu vou fazer a ligação, eu vou medir ali qual que é a distância, eu vou fazer ali as strings ali, interligar, no caso desse aqui, que é um inversor string, eu vou fazer a interligação ali de módulo a módulo, ali ligá-los em série, entendeu? As duas pontas dos cabos, que é onde eu vou fazer o chicote para descer até o inversor, essas eu não ligo. Tá? Por que não? E aí, por que eu não ligo? Porque quando vocês participarem da aula presencial, vocês vão perceber o quê? A partir do momento que o módulo está ali recebendo luz, ele já está gerando ali energia, está gerando uma tensão. Se esses cabos estiverem conectados na hora que eu passar no eletroduto para descer até a conexão do inversor, encostando um no outro, eu posso ter um curto, vou fazer um arco elétrico ali, entendeu? Isso pode, enfim, causar um acidente. Então, eu não conecto eles lá em cima dos módulos. Eu faço a medição, faço o chicote, né, o cabo MC4, desço eles pelo meu eletroduto, né, que eu vi na minha vistoria por onde que eles iriam descer. Isso é um ponto importante. Por onde vão passar os cabos já está lá na minha vistoria técnica. É um dos quesitos da minha vistoria técnica. É por onde passa. Por onde eu vou puxar esse passo? Ele vai passar por dentro, passa pela parede, tem um conduíte específico. Isso já está determinado lá na minha... Exato. Eu posso fazer um parênteses aqui, mais uma vez, nesse item do checklist, que é por onde vão passar os cabos. O que aconteceu também num projeto instalado também, próximo da Granja Viana também. Eu fui lá, fiz a vistoria, não, tá tranquilo, o aterramento vai vir aqui, isso e aquilo. Não, tá bom, beleza. No dia da instalação, a gente instalou os módulos, fixou os módulos. Quando foi descer com o aterramento, ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é o eletroduto por onde vai passar o aterramento. Não, eu não quero esse cano aí, a amostra, não. Aí eu falei, cara, mas assim, na vistoria a gente fez... Não, eu não imaginei que fosse assim. Era um eletroduto ali padronizado, enfim, tem que ter proteção UV. Nesse caso era de PVC, mas a gente tem o galvanizado também. Mas ele falou, não quero. Eu falei, tá, mas assim, por onde você quer que passe o aterramento? Ele, não, então, tem um eletroduto aqui que vai dar lá embaixo da piscina, ou senão vai dar lá na frente no jardim. Para o jardim eram 15 metros e para trás lá eram acho que 12. Né? Então, assim, a gente teve que descer do teto até o quadro do quadro. A gente passou no eletroduto ali de 3/4 ali e passamos a guia, né? A sonda. Só que, cara, o que aconteceu? A hora que a gente foi puxar para frente, quebrou 2 vezes o cabo e para trás, lá na piscina, falou, não, na piscina, lá embaixo da piscina vai ser mais tranquilo. Só que, assim, o teto era baixo, a gente teve que se virar para fincar a haste lá embaixo. Mas, resumo da obra, foram 2 dias perdidos. Por quê? Por conta de uma falha na comunicação. Tá? Eu digo falha na comunicação, foi uma falha minha porque estava subentendido, eu mostrei fotos de projetos anteriores, né?
que o aterramento viria por lá. E no momento ele falou, não, minha esposa falou que não quer, eu também não quero, e vai ser por ali. Foram 2 dias. Só de adaptação para poder aterrar um cabo. Adaptação para poder seguir com o projeto, tá? Então, que fique de aprendizado aí para vocês também, que a vistoria é muito importante, né? Caso vocês façam vistoria, ou caso não façam a vistoria, antes de começar a instalação. Seu cliente está ciente que vai passar por aqui, tá tudo certo, senão você vai furar a parede e vai falar, meu, furou um cano, e aí, e agora? Tá bom? Aí tem os percalços que vão acontecer. Exato. Quebra-telha, furacano, tem uma série de coisas que você tem. Chove, os rufos e as calhas são os grandes vilões aí que tem problema. Exatamente. E você precisa saber lidar com essa diversidade, certo? Exato. Tá bom. E aí, assim... Bom, puxei os cabos, tá tudo certo. O que eu faço agora? Puxei os cabos, deu tudo certo lá, fiz ali o acabamento com meu eletroduto, bonitinho, né? Desci meus cabos até o meu string box, certo? Os cabos lá que vêm dos painéis, eles entram no string box ali. No seu caso aí, no seu, você vai ter o string box. Isso, no caso do meu aqui, que é o inversor string, eu tenho o meu string box. Maravilha. Entrei no meu string box, fiz a ligação interna ali. Do string box eu vou... E aí eu deixo o pontinho lá próximo do meu inversor para conectá-lo, mas também não conecto, tá bom? Claro, não vou ligar ainda, né? Não vou fazer a conexão. Não vou ligar ainda, final. Deixei lá próximo ali. Pré-programado para fazer a instalação, mas já está todo mundo isso aí. Distribuído para eu vir fazer depois, só vim fazendo a conexão final. Exatamente. Então, próximo passo agora. Fiz ali, desci os cabos ali, tá tudo certinho? Beleza, tá aterrado? Então, para onde que eu vou fazer agora? Agora eu vou pular o meu inversor e eu vou para a parte CA da coisa. Então, eu vou lá no meu quadro CA, entendeu? Vou fazer a minha derivação no padrão de entrada ou no quadro, né? De acordo com o seu projeto. E aí eu venho com essa energia aqui, alimento meu quadro CA, entendeu? Tem as proteções do meu quadro CA lá. E do meu quadro CA também eu chego próximo do meu inversor lá. Perfeito. E aí faço meus cabos lá e deixo prontinho ali. Então, ali eu fiz a minha parte vindo de cima dos módulos até embaixo do meu string box. A entrada da conexão para o inversor. Exato. E antes disso, eu vou trabalhar a saída, que é a corrente alternada, para poder garantir que a saída de energia, a conexão com o meu padrão de entrada, estão estabilizados para eu poder fazer a ligação. É isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, fiz essas 2 proteções e falei, bom, então tá legal. E ali já está tudo pronto. Verifiquei que então... Você vai usar o multímetro aí em algum momento? Então, nesse momento que eu estou fazendo tanto o quadro CA ali, fiz o quadro CA, fiz o multímetro, fiz as medições ali, está chegando, fiz aquele teste de comissionamento do sistema para ver se está tudo certinho, faço meu teste de continuidade com o sistema ainda desligado lá. Quando eu conectei na energia, fiz as medições para saber se está chegando a tensão ali, que é o que vai alimentar o meu inversor. Então, fiz o comissionamento no meu quadro CA e está ok. No caso do meu string box, também fiz o meu comissionamento, teste de continuidade lá, como está desligado lá, está tudo certinho, então beleza. O que eu vou fazer nesse momento? Desliguei ali chaves seccionadoras, disjuntores, deixei tudo desligado, tanto de um lado no string box quanto no quadro CA. Aí eu vou para a estrela do meu show, que é o inversor. Isso. Entendeu? Então, inversor, aí nesse momento aqui, o meu inversor ali, eu vou fixá-lo na parede ali, entre ali o string box, meu quadro CA. Ali eu já medi os meus espaçamentos, fixei ele na parede. Tá legal? Fixei no lugar na parede definido lá na vistoria. Exatamente. E lá no meu diagrama unifilar, onde a gente falou quais eram as séries, qual era o inversor e aonde ele ia ficar. Isso já está determinado lá atrás, certo? Exatamente. No meu caso aqui, eu vou chegar com 4 arranjos aqui, então meu inversor ele vai ficar no meio ali entre o string box e o quadro CA, que é o padrão, com aquela distância mínima. Tanto no manual dele diz que eu preciso ter ali de 30 a 50 centímetros na lateral e 50 centímetros tanto em cima quanto embaixo, que é para a parte de ventilação, tá bom? Então, respeitando essas distâncias aqui, aí fixei meu inversor na parede, também tem uma chave seccionadora dele desligada. Aí sim, o que eu vou fazer? Aí eu vou conectar os meus cabos lá, que eu sei que tá agora sim eu começo a conexão dos cabos, porque eu me cerquei da minha proteção do meu sistema, que eu desliguei todas as chaves seccionadoras e agora eu posso ligar para começar a fazer os testes. Exatamente. Agora eu vou fazer a minha conexão de cabos, entendeu? Então, meus MC4 eles estão todos feitos, tal. A minha parte de alimentação ali, ela está toda feita.
Então, no caso desse inversor... Já fiz meus testes, já medi, já fiz as conferências, teoricamente está tudo certo. Exatamente. Então, no caso desse inversor Grovati ali, ele tem duas seções ali. Eu tenho a seção olhando de frente do lado esquerdo, onde entra ali meus cabos CC de corrente contínua, que vem dos módulos, tá bom? E do meu lado direito ali, eu tenho a minha alimentação CA e um parafuso de aterramento na lateral. Então, faço o aterramento primeiro, aí depois que eu fiz o aterramento, eu ligo os cabos de alimentação, então, de alimentação CA, tá bom? No meu inversor, isso ainda tudo desligado, tá? Isso. Então, como CA eu já é do lado do padrão de entrada, certo? Isso, do lado do padrão de entrada. Como eu sei que eles estão ali, que eu já medi que está chegando a tensão correta ali, então já interliguei neles ali, o aterramento está feito, interliguei, conectei ali os cabos MC4 ali, que é a parte de corrente contínua. Depois que eu conectei ali, aí eu subo lá, eu peço para um colega subir, conectar os cabos lá no chicote, lá em cima, que vem dos módulos. Você já deixou chicoteado para fazer só já deixei chicoteado. Plug and play. Aí, antes de ligar a chave seccionadora, mais uma vez eu meço lá para ver se a tensão está chegando certinho lá no meu string box. Então, tá chegando ali a tensão CC ali tranquila. Falo, bom, legal. Então, antes de ligar ali para poder a parte de alimentação, o que eu faço? Eu faço um teste para saber se a alimentação do inversor está chegando legal. Então, eu libero ali a minha alimentação do quadro, do lado do quadro, e ligo o meu inversor para saber se ele está ligando, se está tudo ok, antes de fazer a conexão com as minhas strings, tá? São das CCs, exatamente. Isso. Então, eu entrei ali, beleza, ele ficou online. E a string box está desligada lá, certo? Porque é ali que você está... É pela string box que você está controlando se está entrando. Exato, porque assim, mais uma vez, isso pode ser preciosismo, mas não é, tá? Eu entendo que não seja, porque eu estou testando a minha parte CC para ver se o meu inversor, se ele tem algum problema. Então, eu liguei ele ali, ele deu tempo dele ficar... eu vou conectar já com a internet ali, não vou, faço a configuração. Você configura quando? Você configura nesse momento a conexão com a internet ou depois do teste do funcionamento? Exatamente. Eu faço a configuração da internet nesse momento, por quê? Porque quando eu ligar a string box lá, que eu fizer o meu teste de ligação, eu preciso garantir que ele entre em acionamento somente após os 180 segundos, que é o que a lei exige. Entendeu? Então, quando eu liguei a parte AC dele ali, eu fiz a configuração tanto de internet quanto da configuração dos parâmetros prévios ali. Então, poxa, tensão de rede, tá? Quais são os parâmetros aqui, falando rapidamente aqui? Então, eu tenho a tensão de rede, eu tenho a corrente suportada por ele, a frequência, tá legal? E também o meu tempo de inicialização ou teste de antilhamento, que é de 180 segundos. Esses são os 4 principais pontos lá que eu faço o checklist lá no meu inversor. Repete aí, Ale, por favor. Repete aí. Esse então, é os limites de tensão. Que é para configurar. Você está configurando o inversor, certo? Isso, eu estou configurando o meu inversor. Então, eu vejo os limites de tensão. Perfeito. Tá bom? Eu vejo, e esse tensão, quando eu verifico os limites de tensão, tanto contínua quanto alternada, tá bom? Dos dois lados. Os dois lados. Tá? Então, nas configurações dele, vi tensão contínua e tensão alternada. Eu verifico os parâmetros de limite de corrente também, corrente alternada e corrente contínua. Tá bom? A parte de frequência, tá? Então, frequência de rede, que no caso da Enel aqui, eu tenho um mínimo de 57,5 e um máximo de 62 Hz. Tá bom. Tá legal? Então, esses parâmetros, e o principal de todos ali, mas não, por último e não menos importante, que é o teste de anti-ilhamento. Tá bom? Que eu tenho que você vai filmar depois. Isso, que eu vou filmar depois. Que essa é o que vai servir, que vai servir lá na nossa finalização da instalação. Exatamente. Do sistema, certo? Exatamente. Então, dá uma ideia mais ou menos para o pessoal o que é esse teste de antilhamento. Tá, esse teste de antilhamento, nada mais, ele funciona da seguinte maneira. Depois a gente falar isso na aula prática, hein? Isso aqui é só uma ideia que a gente está falando aqui. Tá, porque então, nós estamos fazendo um checklist, um passo a passo. Então, nós estamos criando aqui essa regra. Exatamente. Finalizei meu sistema lá, o que eu vou fazer? Eu ligo o meu sistema, deixo ele funcionando lá, ligo lá o quadro geral, o string box, deixo ele funcionando como um todo lá, ele estabeleceu, passou lá os 180 segundos, está tudo funcionando, verifiquei que está gerando energia. Está gerando, o teste ele vai começar agora. Você vai pegar uma câmera, como que eu faço o teste, tá? Eu pego um outro celular ou um cronômetro, tá? De preferência, se tiver, pode ser o cronômetro do relógio, um cronômetro de um outro celular, tá? E eu coloco do lado ali,
que é para facilitar quem está olhando também, quem está assistindo o vídeo. E garantir que não tem edição. É isso. Isso, exato. Caso tenha alguma edição, ele está vendo que o cronômetro ele está correndo, porque são 3 ele minutos, é contínuo, o vídeo está muito pesado. Isso. Tá bom? Então aí eu inicio, no momento que eu inicio o teste, eu peço para alguém desligar a chave geral lá. Então o colega ele desligou a chave geral e eu falo, ó, iniciou o teste, eu inicio o cronômetro, e aí a partir daquele momento ele desligou, né? Desligou, então a gente já vai ver no vídeo que a partir do momento que ele desligou a chave geral, o sistema ele parou de gerar. Ah, parou de gerar? Então esse já é o primeiro teste, que é o quê? Desliguei a chave geral, o sistema parou de gerar. Então isso aí significa que o quê? Ele não vai ter o ilhamento, né? Que é o antilhamento. Aí eu falo, legal, então sobe o disjuntor agora. Quando ele subir o disjuntor, aí eu inicio minha contagem lá do cronômetro. Tá legal? Inicio. E aí ele vai, e eu inicio o cronômetro lá e ele só vai poder gerar energia depois de 180 segundos. Então, a partir que ele chegou no 180 segundos lá, ele vai começar a gerar energia lá. Você vai ver os parâmetros de tensão, corrente lá, né? Que você já testou antes. Isso, no display do inversor, que eu já testei antes. E aí ele fala, cara, depois de 180 segundos ele vai começar a gerar. Ele vai começar a gerar gradativamente ali, então 100, 200, 300, 400, até a potência lá do seu sistema. Então, gerou, poxa, começou a gerar. Aí você fala, ó, teste de antilhamento funcionou, você pode até falar no áudio, ó, teste de antilhamento funcionou, começou a gerar após 180 segundos. E aí você pode parar seu vídeo. Esse vídeo você tem que mandar para a concessionária, que é para ela poder fazer a análise lá do seu sistema, que ele passou no teste de antilhamento, e além disso, as fotos também do seu sistema, né? Tá? Que aí ele vai comparar lá com o seu diagrama, que você informou no seu projeto, com o seu diagrama para saber, né? Então vai pegar todas as fotos do seu checklist. Se o que está de fato é exatamente aquilo que você desenhou. Maravilha. Uau! E aí eu terminei, Ale, ou tem mais alguma coisa que eu preciso ver? Né? Como a gente fez essa questão do vídeo lá, mas a partir do momento que eu alimentei meu inversor lá, aí sim, perdão, aí eu posso ligar a minha chave seccionadora lá e fazer a ligação, né, da corrente contínua, deixando entrar ela no meu inversor. E aí o sistema vai funcionar. E aí o sistema está funcionando. O sistema está funcionando e gerando. E gerando energia. E tudo ok. E a usina está funcionando. Tem alguma coisa e posso ir embora para minha casa, é isso? Não tem mais nada aqui? Na realidade, você não pode ir embora para sua casa porque você você finalizou a sua instalação, você testou a sua instalação, ela está funcionando, mas eu posso virar as costas e ir embora sem desligar o disjuntor e deixar gerando? Ah, claro que não. Claro, né? Eu preciso desligar o disjuntor, né? Desligar o meu sistema lá de energia fotovoltaica, porque no caso, eu instalador, sendo somente instalador, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse vídeo de antilhamento, isso aí é obrigação do instalador, tá bom? Fazer as fotos do padrão de entrada, disjuntor, proteção, string box, quadro CA, placa do inversor, tem lá no checklist também do pós-instalação. Pega essas fotos e mando lá para o meu integrador. O meu integrador vai mandar essas fotos e esse vídeo para a concessionária e ela vai fazer a análise, tá, da instalação. Ela aprovando, aí já vamos entrar aqui na parte da homologação aqui, pegando um rabinho aqui, Henrique, né? Ela aprovando, vai dar o ok para o seu integrador, o integrador vai solicitar a troca do medidor por um bidirecional, aí sim, né, o integrador ou você, se for parceiro dele, vai lá e vai subir o disjuntor lá. E faz o disjuntor depois da aprovação da concessionária. Depois da aprovação da concessionária. Que ela vai... O que significa aprovação da concessionária? Ela vai lá e troca o seu relógio. Agora ele é um digital, né, na maioria delas, que é o bidirecional. Trocou o relógio, significa que seu sistema está aprovado, está liberado para ser ligado. Só alegria. Eita, nossa. Trifásico muda alguma coisa? Muda algumas coisinhas, né, Ale? Isso, no trifásico muda algumas coisas com relação ao equipamento que você vai usar, entendeu? E também os dispositivos de proteção. Tá bom? Então, no caso, vamos dar um exemplo simples aqui, um DPS. No caso, um sistema trifásico, serão 3 DPS ali. 3 DPS. Tá? Isso falando da parte CA ali, tá bom? Então, a gente tem que sempre dividir o nosso sistema fotovoltaico entre duas coisas, né? Corrente contínua e corrente alternada. Isso, tá? Então, dependendo do equipamento que eu utilizo... O lado que entra no inversor, que é a corrente contínua, o lado que sai do inversor, que é a corrente alternada. Exatamente. Então, os dois lados, o trifásico vai ter a proteção triplicada, na verdade. Isso, exato. Tá? E aí a gente tem algumas
algumas possibilidades de utilizar equipamentos monofásicos em sistemas trifásicos, tá? Que é o único caso, é o único equipamento que ele é aceito aí pela ANEEL, tá bom? Isso aí não é nem a concessionária, é o único equipamento que ele é aceito pela ANEEL, que é assim, de ser um equipamento monofásico de você utilizar em uma rede trifásica, tá? É uma questão de desbalanceamento de fases, tal. Isso aí é um termo mais técnico. Aí é um tema mais avançado que a gente vai deixar para a próxima aula, a gente vai confundir a cabeça dos coleguinhas. Tá legal. Ó, nós vamos caminhando para o final. A aula espetacular, é um professor mesmo, vocês viram aí, não é à toa que ele está nessa função, é um dos nossos professores aí. Se você pode colocar algumas perguntas aqui, a gente vai demorar uns 5 minutinhos para a gente. Eu tenho uma reunião aqui, uma turma de Brasilândia. A gente vai. Você pode colocar aqui, a gente vai tentar responder. E é o seguinte: a gente vai. Se você achou que foi muito rápido, se você não entendeu alguns conceitos, se você ficou com dúvida, você vai anotar tudo isso que você não entendeu e volta na plataforma. Coloca lá, trifásico lá na plataforma. Deixa eu ver o que fala de trifásico nesse curso. DPS, o que é isso? Eu não entendi o que aconteceu. O que é DPS? Alguém colocou aqui Streambox. Streambox é uma DPS. O que é isso? Então agora você tem um monte de lição de casa para fazer. Primeiro, se você ainda não teve aula prática, isso foi um filé para sua vida, porque você tem uma série de perguntas para fazer lá para os professores. Então, Ale, já se prepara que essas turmas aí vão engolir você esse final de semana. Tem um monte de gente da Brasilândia aqui, tem o Thiago lá em Fortaleza, e é isso aí. Então, você que já teve, maravilha. Você que já teve aula prática, o que você vai fazer? Vai anotar isso e vai voltar para a plataforma, vai voltar para o grupo, vai tentar ver. Se não tiver, você vai mandar uma mensagem para nós, vai entrar aqui, vai fazer uma pergunta na semana que vem e nós vamos aqui conversar com vocês. Essa é a ideia. A gente não quis responder tudo. O que nós fizemos aqui foi um checklist. Vocês viram que nós temos um passo a passo das instalações? Começamos lá da vistoria, passamos pelo material de conferência, pelos EPIs, a importância dos equipamentos, as ferramentas, uma troca básica de ferramentas, a questão do telhado, uma pré-checagem, double check, para ver se o telhado está dentro das medições daquilo que os equipamentos que vieram, de fato, aquilo que eu comprei, fixação dos trilhos, falamos a fixação dos modos, o cabeamento, o acabamento, as proteções, as streambox, os DPS, que você precisa dentro dos circuitos, a configuração do inversor, né? a testagem da parte elétrica de segurança para você garantir que o seu inversor está pronto para ser ligado, e a ligação propriamente dita com a finalização dos vídeos e as fotos para você concluir a sua instalação e deixar ela pronta para validar, autorizar e o seu sistema entrar em funcionamento. Olha o que nós falamos aí em 1h20, 1h25 de aula. Esse, como o Henrique falou, é o filé da coisa, porque assim, cara... Filé. Eu trouxe para vocês aqui o que eu vivi hoje aqui, ó. Hoje tá fresquinha a informação, assim, tá? Claro. Assim, foi o que aconteceu. E aconteceram coisas aqui que eu compartilhei com vocês que, assim, cara, e cada projeto é diferente um do outro, cara. É incrível. Não tem muito. Exato. Cada história é uma história. Por exemplo, a instalação aqui, ó. Sobre a instalação das estruturas, a como mensurar se o madeiramento vai aguentar de carga. É na vistoria técnica que você define isso. Se precisa de adequação o seu projeto, né? É isso, né, Ale? Tanto do padrão de entrada na instalação elétrica, quanto no telhado. A gente fala sobre... Então, por exemplo, do checklist da vistoria técnica, do checklist de instalação, do checklist de pós-instalação. Tem uma série de coisas que a gente viu, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer um jabazinho aí. Mandou bem, Alexandro. Você vai estar. O Ale vai estar na Brasilândia, sim, então prepara aí. Deixa eu ver aqui. Ainda não acessei a plataforma, Francisco, pelo amor de Deus. Então, se por favor, volta no seu WhatsApp e pega os acessos aí. Você viu a importância da aula teórica? Vocês viram o quanto é importante a gente falar isso aqui? Ô, Henrique. Henrique, um comentário do Thiago Selfie ali, ó. Muito obrigado pela dica. Isso a Globo não mostra, né? Que isso a Globo não mostra. Isso aqui é o que a Globo não mostra. Protetor solar, a placa vir com defeito. Isso não aparece. São coisas que a gente tem que... É esse bate-papo aqui
que a gente tem que tocar, tá bom? Então, acho que é relação... uma última aqui, Alexandre Oliveira. Com relação ao microinversor, que não é mencionado na norma de especificação técnica, como fica a distância máxima de 10 metros? Vamos lá. Posso responder aqui essa? Pode. Tá? O que acontece? Que eles colocam com relação à distância máxima de 10 metros, é que você pode utilizar um microinversor em até 10 metros sem uma proteção secundária, tá? Então, assim, quando você utiliza um microinversor ali, a lei ela não te obriga a utilizar uma proteção quadro CA, por exemplo, que como o inversor o microinversor ele já desce energia em corrente alternada, tá bom? Se for até 10 metros ali, você não tá obrigado ali a utilizar um quadro CA. Só que assim, não precisa da string box também, né? Isso. Que é Tá? O string box, ele na realidade, ele não é necessário, né? Porque é só corrente, já desce como corrente alternada, né? E no caso de um quadro CA, o que eu oriento, tá? Então, por mais que a norma fale, não tem obrigação, eu oriento colocar, porque assim, se você vai fazer uma manutenção, o interessante é que você tem ali um quadro CA ali onde você possa seccionar o seu circuito para poder fazer a sua manutenção. E o que a norma diz também? Acima de 10 metros, você precisa obrigatoriamente colocar uma proteção CA. Essa proteção, ela diz o quê? Que você precisa ter, no mínimo, um DPS, né, que é um dispositivo de surto, e um disjuntor, que é uma chave seccionadora lá, entendeu? Ou um disjuntor, o que você preferir, tá? Então, esse é o kit de segurança necessário para sistemas instalados com microinversor acima de 10 metros. Que bom, gente. É isso aí. Tem umas outras aqui que eu acho que a gente já falou. Você pode voltar na aula, assiste, ver quantas vezes você quiser. A gente deu uma acelerada mesmo, porque a nossa ideia não é te ensinar a instalar nessa aula. Foi trabalhar um passo a passo. Eu espero que você tenha anotado tudo que a gente falou. E aí você vai se aprofundar naquilo que você não tem domínio, que você achou que tem mais dificuldade, aí você vai se aprofundar tanto na plataforma, quanto no grupo, quanto nas aulas práticas, aí você vai trabalhar isso. Tudo isso que a gente falou está na plataforma, absolutamente tudo. Os checklists, o passo a passo, nas apostilas, nas vistorias, tudo isso está lá dentro. Então agora, sua lição, lembra que a nossa ideia aqui é criar caminhos, e é isso que a gente tem, tá bom? Ale, você mais uma vez sensacional. Obrigado, mestre. Ficou aí muito obrigado, viu? Obrigado a todos aí pela presença, pela paciência aí. Estou à disposição para quem precisar, tá legal? Vocês são grande top abraço demais. Obrigado, querido. Vai descansar, que você trabalhou bastante hoje. No telhado, uma e a gente vai poder participar aí, cara. Tá com vocês. Falou, querido. Obrigado, um abraço. Obrigadão. Até sábado em Fortaleza. Não, desculpa, Brasilândia. Você tem um monte de aula que você vai dar aí para as próximas turmas. Então fica tranquilo, vocês vão encontrar com o Ale aí por aí e vai vir mais vezes. O Ale volta e meia aparece aqui. Abraço, querido. Isso aí. Fica com Deus. Valeu. Grande abraço. Até mais, gente. Boa noite. Gente, senhores, excelente, né? Que bom. Tem gente até querendo mais aula durante a semana. Ih, Oséias, depois você vai atender aqui, tá? Bem-vindo. Se você tem as aulas práticas, fique tranquilo, você vai receber as instruções aí no seu WhatsApp, nos seus e-mails, tá bom? Acesse a plataforma. Se você não está acessando a plataforma, é muito triste, você viu quanto vocês estão perdendo e a gente está junto aqui. É para isso que a gente está aqui, é para ajudar vocês, tá bom? Facilitar, trazer, criar cenários, é muito, muito legal. A gente tenta mesclar a parte de venda, a gente veio de uma série falando de lei, de 14.300, de fio B, então ficou um pouco maçante. Eu falei, não, vamos trazer um negócio diferente, né? Vamos falar de instalação, que é isso que é muito bacana. A gente vai falar a gente está numa série de empreendedorismo, tem gente cobrando, eu quero montar uma franquia, eu quero ser integrador, então eu vou continuar falando sobre isso. Nós vamos mesclando as nossas aulas entre a parte técnica, a parte comercial, a parte financeira, a gente vai mesclando isso. Então, cada aula, cada semana a gente traz um tema diferente, tá bom? Excelente, que bom que vocês gostaram, tá enchendo aí de elogios, bem-vindos, sucesso para vocês. E a gente se fala semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Aqui o sol é o limite. Siga a vida. Abraço.